O setor imobiliário é um dos mais afetados pela desaceleração da economia, registrou no ano passado um dos maiores índices de devoluções. Segundo o levantamento da agência de classificação de Reis-Cofit, de cada 100 imóveis vendidos, 41 foram devolvidos em 2015. O ditado popular diz: quem casa quer casa. E foi pensando assim que há 4 anos este publicitário resolveu investir na compra de um apartamento ainda na planta. Mas no ano passado, o sonho precisou ser interrompido. Nós tínhamos o plano agora do começo desse ano, tá casando eu e a minha noiva, mas devido à dificuldade em todos os bancos, acredito, de financiamento, de conseguir financiamento, não foi possível isso. E acabou que nós tivemos que vender o imóvel que nós tínhamos, destratar, na verdade, junto à construtora, receber menos do valor que pagamos, mas era a única maneira que nós tínhamos de reaver o dinheiro que investimos. Previsto no Código Civil de 2002, o distrato significa a desistência do contrato fechado anteriormente entre as partes. Somente no Maranhão, o número de reclamações no PROCON sobre devolução de valores já pagos em compra de imóveis saltou de 19 casos em 2014 para 329 no ano passado. É muito importante que o consumidor saiba que a qualquer momento, ou até mesmo sem justo motivo, ele pode cancelar esse contrato através do distrato. E quando há esse cancelamento, ele tem o direito de receber todo o valor que ele pagou, sem qualquer taxa, sem qualquer aplicação de multa. Caso seja cobrado do consumidor alguma taxa, no que diz respeito a taxas operacionais, o consumidor deve saber que essa taxa é abusiva e ele deve buscar o PROCON ou o Poder Judiciário para fazer com que o seu direito seja respeitado. Uma das razões apontadas para o aumento do total de distratos em todo o país foi a redução do montante a ser financiado pelo comprador. Em 2015, muitos bancos reduziram o limite máximo de financiamento de 80% para 50% do valor do imóvel. Posso afirmar que nós tivemos uma queda em torno de, eu acredito, de 30% de venda dos imóveis pela dificuldade do mercado. A mudança do sistema financeiro e a crise instalada no país. E no Maranhão, além da desaceleração da economia, houve outro fator que contribuiu para o grande excedente de imóveis à espera de um comprador. O mercado daqui é voltado para essa faixa de renda mais baixa, certo? O que houve, esses imóveis com valores mais elevados, a maioria deles foram executados por empresas que são incorporadoras, que abriram o seu capital na Bolsa, vieram aqui ao Maranhão, como é todo o Brasil, no Nordeste, construíram uma grande quantidade de imóveis e está aí hoje aguardando serem adquiridos. Tem um estoque elevado. E é um momento de oportunidade para quem não adquiriu, que precisa adquirir um imóvel, de comprar. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a consultora jurídica do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, a dona Ana Brandão. Muito obrigada pela sua presença. Primeira pergunta é que o cliente, ele pode fazer esse distrato a qualquer momento? Sim, o cliente pode fazer esse distrato e esse distrato deve ser analisado com as condições do empreendimento. Ou seja, se o empreendimento está em atraso, ele pode pedir a devolução de todos os valores. Em agosto foi editada uma súmula, a 543, em que diz: quando houve culpa por conta da construtora, ele deve receber esses 100% de valores corrigidos e de uma vez só. Agora, naquele caso em que o consumidor comprou aquele empreendimento e antes da data da entrega daquele empreendimento ele desistir por condições financeiras, comprometimento de renda, ele pode pedir o distrato e, nesses casos, tem entendimentos pacificados em que seja autorizado um desconto no máximo de 15%, depende do julgamento. Agora, doutora, no caso da pessoa não querer desistir da compra, não é uma maneira melhor, uma renegociação, e não pode fazer essa renegociação em cima da dívida? Sim,
Nós estamos falando daqueles contratos que foram adquiridos na planta, nós estamos falando de contratos de imóveis usados, imóveis novos. É muito importante a negociação do consumidor com a construtora. Então, se essa negociação, se esse financiamento vai ser feito diretamente com a construtora, uma boa negociação é bom para as duas partes, porque o mercado está desaquecido, tem muitos imóveis aí à venda, então eu acho que é interessante para quem quer adquirir o imóvel e para a construtora que está com uma demanda muito grande de imóveis aí e precisa comercializar esses imóveis. Agora, doutora Ana, a senhora falou de uma porcentagem de 15% a ser descontada caso o cliente ele não queira mais o imóvel. Se estiver no contrato um valor a mais, esse contrato ele pode ser validado? Sim, entenda só. No caso, quando a construtora atrasa um empreendimento e o consumidor quer desistir daquele contrato, ele tem o direito de desistir sem desconto de nenhum valor. Tá. Se caso tiver atraso na construção do imóvel. Sim, se no contrato estabelece que ele tenha que receber no dia 20 de fevereiro, a construtora tem que entregar no dia 20 de fevereiro. Passado esse prazo e o consumidor desiste, foi editada uma nova súmula do STJ, a 543, que diz que o consumidor tem direito a receber 100% do que ele pagou de uma vez e atualizado. Agora, o cliente ele pode optar por ter um imóvel mais barato ao invés de devolver o que ele já comprou? Sim, tudo vai depender das condições do consumidor, do comprometimento de renda. É claro que o mercado hoje é um mercado diferente de 5 anos, houve um desaquecimento muito grande na venda dos imóveis, então se você comprou um imóvel de 3 quartos e de repente mudou a sua categoria profissional, então o seu ganho mudou, você procura a construtora, negocia isso para você continuar com aquela promessa tão sonhada da casa própria. E essa devolução pode ser a qualquer momento da desistência? A lei manda devolver de imediato. Então, ele procura a construtora, faz aquele pedido. Caso a construtora não devolva aquele valor, ele deve procurar o judiciário e o judiciário vai até em sede de tutela antecipada apreciar aquele pedido, porque já tem uma súmula pacificada, então o juiz precisa apreciar com a aplicação da nova súmula do STJ. Ok, obrigada, doutora Ana Brandão, consultora jurídica do IBDEC, obrigada pelas informações. Eu que agradeço.